Fala pessoal, vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre sistema de coordenadas, tá? E sistema de referência, tá? Mas onde que eu quero chegar? Assim, tem um sistema de referência geodésico, tá? Ou você pode colocar também como datum, né? Datum planimétrico, tal, mas vamos colocar aqui como sistema de referência geodésico. A gente tem hoje como referencial geodésico, tá? Oficial, o SIRGAS 2000. SIRGAS 2000. Época 2000,4. É a época de referência das coordenadas. A gente tem um referencial geocêntrico e o SIRGAS, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, tá? Materializado no ano 2000. Tá. Então, eu tenho também, associado a esse SIRGAS, né, 2000, a gente tem um elipsoide de referência. O elipsoide adotado aqui, né, na parte de definição, tá, no SIRGAS, é o elipsoide GRS 80, tá? Caracterizado por semeixo maior e achatamento. Então, o elipsoide adotado no SIRGAS 2000 é o elipsoide GRS 80. Tá. E agora, olha só, sistemas de coordenada. Quais as coordenadas? Eu tenho aqui cartesianas, geocêntricas, porque o referencial é geocêntrico, tá? Tem x, y, z, tá? Eu tenho coordenadas geodésicas, tá? Você pode falar geodésicas, curvilíneas ou simplesmente coordenadas geodésicas. Eu tenho aqui a latitude, a longitude e a altitude elipsoidal ou altura geométrica. E eu tenho as coordenadas plano retangulares, tá? Plano retangulares. Por exemplo, as coordenadas planas UTM, tá? Vou colocar aqui, ó, NE. O que todas têm em comum? Um referencial geodésico. Então, todas essas coordenadas são determinadas em um referencial. No caso, todas essas coordenadas aqui são determinadas no referencial SIRGAS 2000. É extremamente importante falar o seguinte: eu tenho coordenadas cartesianas geocêntricas, ou coordenadas geodésicas, ou coordenadas planos retangulares, UTM, ou simplesmente planos UTM. Qual o referencial? SIRGAS 2000, neste caso, tá? Então, aí eu falo o seguinte, pô, você usa o seu GPS, tá? Seu GPS de navegação, por exemplo, ou GPS do seu smartphone, e aí ele determina as coordenadas por padrão, tá? Por facilidade nos cálculos, coordenadas cartesianas geocêntricas, tá? O GPS, por exemplo, de navegação, essas coordenadas vão estar no referencial WGS 84, tá? Que ele é compatível, esse referencial padrão aqui das coordenadas obtidas com GPS, quando se utiliza as efemérides transmitidas, com o SIRGAS 2000, tá? Tanto é que não tem parâmetro de transformação entre esses referenciais. E aí, você fala o seguinte, pô, o processo, se você quiser determinar as coordenadas em WGS84 ou SIRGAS 2000, você seta lá na configuração para ele te fornecer coordenadas plano retangulares. Então, internamente tem um algoritmo que vai converter essas coordenadas aqui, x, y, z, em latitude, longitude e altitude elipsoidal, tá certo? E aqui, se você quiser lá depois, você pode, dependendo do modelo, você pode escolher um modelo geoidal e converter essa altitude elipsoidal aqui em altitude ortométrica, tá? Para isso, você precisa conhecer a ondulação geoidal, que é a separação geoide-elipsoide, tá?
Depois daqui, você escolhe lá, se eu escolher lá no GPS navegação UTM, automaticamente ele coloca lá UTM e UPS. Por quê? A UTM é válida de 84 graus norte a 80 graus sul. Acima dessas latitudes, você tem que utilizar outra projeção cartográfica, mas é de forma automática. Mas daqui ele calcula aqui, ó, N e E, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, ondulação geoidal, tá? Que é o N. Se eu quiser determinar o H, tá? Eu consigo isso daqui, tá? Associado aqui esses dois, eu consigo determinar este. Aqui tem que associado, olha só, você tem que ter mais a informação do fuso UTM, tá? Porque são 60 fusos, né? UTM, cada fuso tem 6 graus em termos de amplitude e em termos de longitude. Então aqui, olha só, eu converto as coordenadas cartesianas geocêntricas em coordenadas geodésicas. De coordenadas geodésicas eu utilizo uma projeção cartográfica para determinar as coordenadas plano UTM. Então, se você seta lá no seu GPS, vamos supor, né, por algum motivo que eu queira determinar as coordenadas em Córrego Alegre. Então, o que eu vou fazer? Ó, X, Y, Z, WGS 84. Internamente, o equipamento ele vai converter essas coordenadas em X, Y, Z, SAD 69. Daqui eu faço esse processo, olha só. Determino latitude, longitude, altitude elipsoidal e daqui as coordenadas N e E, tá? Então muda o referencial, olha só. Você pode mudar o referencial tanto em termos de coordenadas cartesianas geocêntricas ou em termos de coordenadas geodésicas. Para converter coordenadas geodésicas, lat long e altitude elipsoidal, eu teria que utilizar a transformação de Molodensky, tá? Mas aqui fica mais fácil, pessoal. Eu aplico aqui, no caso, eu tenho só os 3 parâmetros de translação, tá? Para converter coordenadas WGS 84 para SAD 69, por exemplo. Então, tem os parâmetros de transformação, são 3 translações. Translação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, o processo é este, tá certo? Então é isso aí, um abraço, até mais.